para ele: imagine o seguinte, se você tentar dizer alguma coisa para um corpo morto, em decomposição, que fede, ele não vai ouvir, ele não vai reagir. É mais ou menos assim quando nós estamos no mundo. Nós aplicamos uma verdade que você enxerga e eu enxergo, porque nós entendemos o propósito de Deus e nós fomos ressuscitados por Ele. Por isso nós ouvimos a voz do Espírito. É por isso que nós entendemos tudo Deus quer dizer. É por isso que nós entendemos os propósitos dele. Nós hoje conseguimos ouvir. Puxa, é perfeito. Olha como se encaixa. Olha como essa palavra se encaixa. É verdade. É isso mesmo que Deus quer. Você consegue entender porque hoje você vive em Cristo. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui essa noite falando no seu coração. Deus quer tocar o nosso coração a ponto de nós, pelo menos, queridos, saber um pouquinho do que é a graça de Deus. Eu mostrei essa cena para os irmãos, porque primeiramente, quando nós olhamos qualquer situação, e como missões, muitas pessoas usam imagens fortes como essa, para que você fale: poxa, eu preciso fazer missões. Primeiro, essas crianças, elas precisam de apoio social. Primeiro. Depois, elas precisam do Evangelho. Muitas pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, elas precisam primeiro do apoio social, e em seguida elas precisam do Evangelho. Não tem como você falar de Jesus para uma pessoa que está morrendo, que está padecendo necessidade, que está padecendo de uma doença, uma enfermidade. Você precisa atendê-la socialmente para então levar o Evangelho de Cristo para ela. Mas a igreja escolheu destinar missões, ou destinar a palavra de Deus para quem ela julga que merece. Percebe? Quando você olha uma cena dessa e fala: eu preciso ir para a Somália, eu preciso ir para a África. Querido, eu até creio que você precise mesmo. Eu creio que a minha vida foi impactada quando eu conheci terras africanas. E que o mundo hoje fala muito contra o racismo, contra o preconceito, e isso é uma grande hipocrisia, porque nós vemos pessoas escravas da Somália que estão morrendo, e o chifre da África, conhecido como chifre da África, formado por Somália, Etiópia e outros países, estão morrendo de fome, enquanto a ONU está fazendo festinha lá. Nós não temos que ser hipócritas. Isso é uma grande verdade, e a igreja precisa se mobilizar quanto a isso. Enquanto a gente está falando de preconceito homofóbico, tem gente morrendo de fome, e o mundo aí está preocupado em fazer dieta para manter a forma, enquanto tem gente rastejando e morrendo de fome. Então, ou nós somos igreja, ou nós somos hipócritas. Agora, quando eu falo da graça de Deus, querido, eu estou me referindo a uma outra coisa. A igreja precisa se levantar, fazer alguma coisa, precisa se mobilizar e dizer: eu vou sim, eu não vou só fazer aquela cena na igreja, eu vou. Porque quando Jesus olhou para a terra, ele não viu graça, ele foi de encontro ao conflito, de encontro ao pecado, e nós estamos precisando de homens e mulheres que vão de encontro às trevas. Mas nós queremos ir onde a luz está brilhando, onde tem igreja. Onde é que tem igreja? Ah, é lá. Oh, na Austrália tem uma igreja tremenda lá, Rio Som, eu quero ir lá. Que bênção. Mas Jesus nos ensina a ir direto para o conflito, como aqueles homens que saíram lá das Torres Gêmeas. Vocês lembram? Há uma semana atrás, fizeram 10 anos que houve aquele atentado terrorista lá nos Estados Unidos. Haviam ali homens, bombeiros, que trabalhavam no socorro, que eles iam de encontro às Torres Gêmeas. Eles iam de encontro para tentar resgatar as pessoas que estavam morrendo nos escombros. E ao ir no encontro, eles viam pessoas passando por eles, e eles diziam: vão embora, salvem suas vidas, vamos, salvem suas vidas. Mas eles estavam indo de encontro aos escombros, à queda, ao conflito, às coisas difíceis. A igreja não está preocupada em ir
direto ao conflito, e quando eu mostro as cenas da Somália, eu vejo que a igreja precisa ir ao encontro. Precisa ir onde está o tumulto, onde está o terrorismo, onde estão pessoas sendo mortas em virtude do Evangelho. A igreja precisa ir no conflito, nas trevas. Como luz, ela precisa fazer diferença. E isso Jesus deixa claro quando veio ao teu encontro, trazer a graça que te perdoa e te redimiu de todo o pecado. E hoje você pode estar aqui dando glórias a Ele, porque não importa a tempestade que está em torno de vós, não importa. A Bíblia diz que Ele não nos falta, Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Ele está conosco. Ele está conosco. Mas quando nós vamos nos mobilizar, se vê alguém morrendo de fome, se vê alguém abastecendo a necessidade, isso é um problema social que a igreja precisa se mobilizar, sim. Mas a visão de Deus, sabe aquela criança morrendo ali? É a mesma visão que Ele tem da Europa. É a mesma visão que Ele tem de Indaiatuba. Porque tem pessoas rastejando, morrendo de fome espiritual. E aí a igreja escolhe para onde quer ir. A igreja escolhe e fala assim: não, eu acho que aquele não necessita, ele tem coração duro demais. Quem convence a ele é quem? É o Espírito Santo de Deus que age em você, que está em você. E você, com autoridade, precisa ter a visão de Deus, olhar aquelas pessoas que parecem ricos, aquelas que passam de carro blindado diante de você, mas que no fundo elas estão como essa criança, que provavelmente foi salva. Uma criança que inocente e que foi salva. Sofreu, morreu por causa de fome, por culpa muitas vezes da igreja, mas foi salva. Então, quando nós entendemos esse propósito, nós vemos, queridos, que nós necessitamos sair correndo e ver as pessoas, olhar para as pessoas com a visão de Deus, imaginar que elas estão morrendo de fome espiritual porque não recebem a palavra.